Bom dia, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão nesta manhã de terça-feira, dia 9 de fevereiro. Hoje refletiremos o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Marcos 7, versículos de 1 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Vamos ouvir mais uma vez esse texto do Evangelho tão importante para nós e deixar que a palavra de Deus vá trabalhando, ressoando nos nossos corações. Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto do Evangelho de hoje é algo que toca profundo em cada um de nós. Os fariseus estão ali questionando Jesus porque os discípulos de Jesus comem sem antes lavar as mãos. Lavar as mãos para os fariseus não é meramente uma questão de higiene, mas é purificar-se do toque com pessoas impuras lá fora enquanto andavam. É esta a preocupação com a pureza, de serem puros, de serem os mais santos. E aí então Jesus diz para eles: vocês são hipócritas. Utilizando as frases do profeta Isaías, Jesus diz: Isaías já tem bem disse de vocês, que vocês são hipócritas. Vocês me louvam com os lábios, mas o vosso coração está longe da vontade de Deus. Vocês ficam pegando trechos da lei, então vejam aí. Vocês dizem que é lícito deixar de ajudar o pai e a mãe e dizer o que eu poderia lhe ajudar é corbã, é consagrado a Deus, e assim você fica livre de cuidar do seu pai e de sua mãe. Deus não quer isso. Deus quer que você cuide do seu pai e da sua mãe na velhice. E Jesus dá um puxão de orelhas bem dado neles, para dizer: vocês manipulam a lei a vosso bel prazer. Penso que isso serve para nós hoje, porque Jesus, ele não é contra a lei, ele é contra a manipulação da lei, o legalismo e aquilo que os fariseus, os escribas, tinham feito da religião, uma religião formalista, ritualista, somente para manter o status deles. Penso que nós podemos trazer isso para os dias de hoje e pensar agora que estamos caminhando para a campanha da fraternidade, voltam de novo os debates contra a campanha da fraternidade, que já existe há tanto tempo. Ah, mas por que tem que ser na quaresma? Tem que ser na quaresma porque a quaresma é o tempo propício para nós refletirmos a quanto anda a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, o nosso amor fraterno e, sobretudo, a nossa caridade. É neste tempo propício que nós devemos refletir sobre essas coisas. Depois, porque ela é ecumênica, porque a igreja quer a unidade. Nós somos tocados pelo Espírito Santo, que é espírito de unidade, não de divisão, de separação e de confusão. E aqueles que ficam confundindo as cabeças das pessoas precisavam pensar: qual é o espírito que está movimentando-me para que eu faça essa confusão na cabeça dos outros cristãos? Assim como os escribas e fariseus estavam muito preocupados em manter o seu status, infelizmente, Deus tem a compaixão e misericórdia de cada um de nós, mas também dentro da igreja tem muita gente preocupada em manter o status. Uma igreja pobre para os pobres, como nos pede o Papa Francisco, para muita gente é uma ameaça de perder o meu status de príncipe, uma ameaça de perder o meu status de sacerdote. Nós não vamos deixar de ser sacerdotes por termos uma igreja pobre para os pobres. Jesus se fez pobre, se fez pequeno e estava a serviço de todos. Nós também queremos estar a serviço. Queremos ser esta igreja para os pobres, uma igreja que se faz pobre para os pobres, como nos pede o Papa Francisco. E mais ainda, não é nem o Papa quem pede, isto é o próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que nos impõe essa realidade e que pede de nós: sejamos pobres para os pobres, para estarmos a serviço. Nós ouvimos na liturgia de domingo ainda São Paulo dizendo para nós: com os fracos me fiz fraco. Vamos nos fazer fracos para estar a serviço daqueles que precisam de nós. Não manipulemos a palavra, não tenhamos uma religião só de ritualismos e formalidades. A tradição, o ritualismo, tudo isso é muito importante, mas a caridade, o amor fraterno supera todas as coisas.
Tenhamos esta clareza, vivamos a serviço do Evangelho, deixemos que o próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo transforme o nosso coração de pedra num coração de carne, para nos amarmos, nos respeitarmos e não haver divisão. Somos movidos pelo Espírito Santo, que é espírito de comunhão e não de separação, de divisão e de confusão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vivamos bem a nossa campanha da fraternidade, vivamos com a igreja, com a CNBB, o magistério, aquilo que a igreja nos pede, uma igreja solidária, uma igreja que se faz pobre com os pobres e para os pobres. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, do glorioso São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.